Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Miguel Gonçalves, o comentador da RTP para Assuntos do Espaço. Muito bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. Começamos com uma surpresa. O universo está a expandir a uma taxa mais elevada do que é previsto pelos modelos teóricos. E a questão que tu colocas é se será precisa uma nova física para explicar os dados recolhidos pelo telescópio estatal Hubble. Olha, e começamos, de facto, em grande, com um dos grandes problemas da cosmologia, temas da cosmologia do presente, que é perceber, no fundo, qual é a taxa de expansão do nosso universo. Nós já sabemos desde a década de 20, finais da década de 20, que o universo está em expansão. Devemos isso, sobretudo, ao trabalho de Hubble, as observações do Hubble, o trabalho de Lemaitre, por exemplo, e outros matemáticos que conseguiram, através de várias observações, perceber que, de facto, presentemente, na história presente do universo, ele está em expansão e em expansão acelerada. Nós hoje temos, sobretudo, várias técnicas para tentar determinar qual é a velocidade de expansão do universo. Temos duas principais. Temos uma que, por exemplo, analisa aquela que é a primeira luz do universo, a radiação cósmica de fundo, e depois tenta perceber qual foi a física presente nesse tempo primordial do universo e projetar depois qual é a expansão do universo à custa desta primeira luz. O grande intérprete dessa técnica é o telescópio espacial Planck. Temos depois uma outra técnica que, no fundo, olha para aquilo que chamam as variáveis Cepheids, são estrelas que brilham muito intensamente e, como são autênticos faróis no espaço, depois, utilizando alguma matemática e física que nós conhecemos, conseguimos perceber a distância à questão e a que velocidade se afastam de nós e, portanto, isso também nos permite perceber qual é a taxa de expansão do universo. E quem é que é o grande intérprete nesta história toda dessa técnica? Ora, nem mais nem menos que o telescópio espacial Hubble. E o Hubble criou aqui uma tensão, é mesmo assim que os cientistas estão a chamar esta questão, a tensão criada pelo Hubble. Já no ano passado, o telescópio espacial Hubble tinha dito o seguinte: meus amigos, nós temos aqui um problema, é que o número a que eu estou a chegar para a taxa de expansão do universo não bate certo com o número do Planck, ou seja, daquela técnica que estuda a radiação cósmica de fundo. E há um ano ele tinha dito isso. Ora, na altura, o que alguns cientistas disseram foi que, apesar de tudo, esse número tinha uma probabilidade de erro de 1 em 3.000, o que em ciência é algo que tem que ser considerado, como é óbvio, e até pensaram que, eventualmente, foi uma observação mal feita pelo Hubble. E, portanto, desvalorizaram ligeiramente essa questão. Ora, o problema é que o Hubble tem novas observações e estas observações têm associado uma discrepância que, se for casual, será apenas de 1 em 100.000, portanto, muito mais precisas, em que analisou então estrelas muito brilhantes, Cepheids, de uma galáxia muito próxima de nós, a grande nuvem de Magalhães, e que disse o seguinte: isto é pior do que nós pensávamos, entre aspas, ou melhor, é que o número, afinal, é muito mais diferente daquilo que eu cheguei no ano passado e, portanto, ainda muito mais diferente do valor do Planck. O Planck tinha dado um valor de aproximadamente 67 megaparsec para essas taxas de expansão do universo. E o valor que, no fundo, o Hubble agora nos conta é um valor que é quase 10% superior a esse valor e que é de 74 km por segundo megaparsec. Isto quer dizer que, por cada 3,3 milhões de anos-luz que uma galáxia está mais longe de nós, parece mover-se a 74 km por segundo mais depressa. Portanto, nós temos o Planck a dizer que esse valor é de 67, temos o Hubble a dizer que esse valor é de 74. Isto não é preciosismo. Isto quer dizer que há fundamentalmente algo que nós não estamos a perceber no meio disto tudo. E, portanto, o que se pensa é o seguinte: nós hoje sabemos que o maior constituinte do universo é algo que nós chamamos de energia escura, que ninguém sabe verdadeiramente o que é, mas que os cosmólogos dizem que está associada à expansão do universo. Depois a matéria escura, que também ninguém sabe muito bem o que é, mas é um tipo de matéria que não interage, que nós não conseguimos detectar, mas que permeia no fundo do espaço nas galáxias e entre as galáxias. E depois cerca de 5% é a matéria normal, como aquela que nós conhecemos. Uma das teorias para explicar isto diz o seguinte: diz que a energia escura, se calhar no universo primitivo,
foi muito mais presente, muito mais atuante do que nós pensávamos. Que houve, se calhar, esta energia escura esteve presente logo a seguir ao nascimento do universo, o Big Bang, mas há uma teoria que diz que há uma espécie de energia escura primordial, primitiva, que se calhar atirou com muito mais força a matéria normal, aquela que nós conhecemos, e que isso levou a uma expansão muito mais acelerada. Há outras teorias que dizem que a matéria negra, apesar de tudo, é que pode ser aqui a atriz principal de tudo isto e que se calhar tem aqui algum tipo de interação que nós ainda não conhecemos. E por outro lado, há também quem pense que será que falta descobrir aqui alguma partícula inexistente para explicar tudo isto? E depois calhamos naquilo que tu começaste a dizer e muito bem. Será que nós verdadeiramente vamos precisar de uma nova física para perceber tudo aquilo que aconteceu? Numa coisa os cientistas parecem estar de acordo. É que este valor é suficientemente forte, esta diferença de valores entre o Planck e o Hubble é suficientemente visível para ser posta de lado. Não. Temos aqui uma discrepância de facto, uma discrepância que tem uma margem de incerteza muitíssimo pequenina. Não é nenhum erro instrumental do Hubble ou do Planck. Temos, de facto, um universo que está a expandir-se muito mais aceleradamente do que aquilo que nós pensávamos. E agora, Cristiana, é a delícia dos astrónomos. É disto que a ciência é feita, é tentar perceber o que está por trás de tudo isto. E vamos agora conhecer histórias de grãos de poeira com origem numa explosão estelar e que chegam até nós. Olha, é um grão de poeira que apanhou boleia num meteorito, num pedaço de asteroide. Caiu precisamente na Terra, por isso é que é um meteorito, foi recolhido depois na Antártida e tem o curioso nome de LAP-149 e não é um grão de poeira qualquer. Ora, e isto porquê? Porque quando os cientistas analisaram a composição geoquímica deste grão de areia, que é, diga-se, do tamanho do micróbio, encontraram sobretudo grãos de grafite e silicato que facilmente se percebeu depois que isto não tem uma origem no nosso sistema solar. Nós não encontramos esta constituição geoquímica em meteoritos, em outros eventos do nosso sistema solar. O que diz esta investigação é que aquele grão de poeira provavelmente tem como origem isto que nós estamos a ver. A explosão de uma nova. Ou seja, quando nós temos duas estrelas, uma gigante, tipicamente é isso, uma gigante e uma anã branca. Uma anã branca é uma estrela muito pequena, muito densa, a parte final da vida de estrelas como o nosso Sol, esta anã branca começa a comer matéria da gigante vermelha, até que chega a um ponto em que isto é matéria a mais. E o que acontece é que nós temos uma explosão de hidrogênio na superfície da estrela. Essa explosão liberta gás e poeira. E é inacreditável perceber que este grão de poeira, se de facto estiver certa esta explicação científica, percorreu imensos anos-luz por todo o espaço, caiu num asteroide do nosso sistema solar. Esse asteroide depois partiu-se ao longo da sua vida, veio parar parte desse asteroide nas nossas redondezas, entrou na nossa atmosfera e foi agora descoberto. Ora, o que também nos diz este grão de areia é que, para ter esta composição de, sobretudo, carbono, de um isótopo de carbono, carbono 13, conta-nos que aquilo que nós encontramos deste tipo de carbono no nosso sistema solar é que a composição é encontrada em cerca de um fator de ordem de 50. Estou a falar das composições isotópicas do carbono. Neste grão de poeira, nós temos algo que é enriquecido em mais de 50 mil vezes, reforçando, no fundo, a ideia de que isto não é daqui. Veio dessa explosão de estrela. E, portanto, é o primeiro caso que nós conhecemos de um grão de areia que sobrevive a tudo isto. Repara bem, é uma viagem interestelar, sobrevive à boleia do asteroide e vem parar o nosso planeta. E, portanto, eis um exemplo também de romantismo em tudo isto. A outra história que nós temos envolve também uma nova, ou seja, a explosão de uma estrela que estava no sistema duplo, olha, que foi registado pelos astrólogos chineses há mais de 2000 anos e foi de uma nova que aconteceu há cerca de 9.700 anos-luz de distância. E Jarl Bridgman é um astrónomo que trabalha aqui, mesmo aqui ao lado, no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, é o responsável por esta descoberta. E qual é a descoberta? Mais de 2000 anos depois foi descoberto o remanescente dessa explosão, ou seja, aquele invólucro de poeira e de gás que está associada a esta nova. Para isso é preciso termos investigação, tecnologia absolutamente extraordinária, que foi o caso do instrumento MUSE, do Observatório Europeu do Sul. E, portanto, quem diria, mais de 2000 anos depois, nós encontramos a prova da explosão de uma estrela. Miguel, para terminar, traz hoje sugestões de livros?
Sim, é verdade. Temos muito rapidamente aqui duas sugestões da Fábula, que é uma chancela da editora 2020, uma coleção de pequenos livros sobre grandes pessoas. Charles Darwin e temos também Leonardo da Vinci, e são livros que, sobretudo, estão muito bem escritos. São daqueles livros para uma mãe, olha, hoje é o dia da mãe, para uma mãe ou um pai poder ler ao filho à noite, porque lê-se muito rapidamente, muito facilmente, não foge das polémicas e graficamente é absolutamente extraordinário. E, portanto, sugestões da Fábula. Depois, olha, já que falámos da expansão do universo, por que não falar sobre a questão da luz? Será que a velocidade da luz é mesmo constante, como nós aprendemos na escola secundária, nomeadamente? Não é bem essa ideia que há já muito tempo tem o investigador português João Magueijo, que aqui apresenta a sua teoria mais rápido que a luz e que diz basicamente que não, a velocidade da luz pode não ser constante, pode ser variável ao longo da história do universo e, se calhar, isso pode explicar muitos dos dilemas que nós hoje temos na cosmologia. É uma sugestão do Clube do Autor. Depois de Temas e Debates, de Círculo de Leitores, Ian Goldin e Chris Kutarna, A Idade das Descobertas, o Segundo Renascimento. É um livro extraordinário que nos conta como é que nós conseguimos identificar, no tempo de hoje, todo um conjunto de marcas, de eventos que, se calhar, é quase um déjà vu. Isto também aconteceu no Renascimento. Estamos a falar de evolução da ciência, da tecnologia, da sociedade, da informação e, portanto, é um livro que eu recomendo vivamente. E depois, se me permites, dar um grande abraço à editora Saída de Emergência, ao meu amigo Luís Corte Real, por esta aposta. As Origens de Tudo, de Jürgen Kaup, é da Desassossego, uma chancela da Saída de Emergência, e que inaugura uma nova coleção de divulgação científica nas nossas livrarias. Eu amo ciência, e começa muito bem com um livro que, olha, é escrito por um excelente divulgador de ciência, Jürgen Kaup, e que nos fala sobre as origens de tudo. E o que é de tudo? Olha, vai desde o universo, à monogamia, à música, à alimentação, e portanto é um livro repleto de curiosidade e que promete muito para esta nova coleção de divulgação científica que eu saúdo aqui efusivamente. Miguel, obrigada e até ao próximo domingo. Obrigado.